bem-vindos ao podcast O Canteiro, o canal de educação profissional voltado ao ecossistema da construção civil. Eu me chamo André Marques, atuo na área de projetos há cerca de 15 anos e sou host desse canal. E aqui comigo, também host do canal, atuando na área de obras há mais de 40 anos, Henrique de Ferrari. Fala, André, beleza? Tudo ótimo contigo, cara. Tudo ótimo. Hoje é mais um dia de trazer amigos para conversar. Com certeza. Bem, galera, então, dando sequência à nossa série Outros Olhares, que a gente traz profissionais do mercado, muitas vezes amigos, conhecidos, profissionais que fazem a diferença no nosso meio para dividir um pouquinho das experiências e construir conhecimento com todos, que é o nosso propósito. Beleza? Então faça as honras, cara. Boa. Bom, hoje a gente vai trazer um cara que é chapa demais. A gente já dividiu obras juntos, na época que as obras eram difíceis e não desafiadoras, né? E aí ele trabalhou vários anos fazendo obra mesmo, obra grande, gente grande. E depois ele foi indo para as outras áreas e hoje ele se encontra, hoje não, já faz um bom tempo, fazendo obras de energia fotovoltaica. Que é um tema que eu acho que é bem legal para a gente trazer, porque além da questão técnica, tem uma questão política e econômica muito relevante. Então, ia trazer para a gente aqui conversar, meu amigo Emerson Molina. Para alguns, o alemão, mas vamos de Emerson. Muito bem-vindo, obrigado por ter vindo. Obrigado vocês pelo convite. É sempre bom poder divulgar nosso trabalho aí para as pessoas e aumentar e compartilhar esse conhecimento. Né? Isso aí, essa é a nossa maior intenção. Normalmente, Emerson, eu começo justamente fomentando para que o convidado explique um pouco da história, por onde tu trilhou, toda a tua experiência e como é que tu parou nesse mercado, que é um mercado tão bacana, né? Porque tem vários vieses, né? De sustentabilidade, de economia, financeira, tem tudo. É muito legal. Então conta um pouquinho aí pra gente como que tu parou nesse setor, cara. Tranquilo. Agora em dezembro eu faço 32 anos de formado. Eu sou engenheiro civil. E eu trabalhei durante 13, 14 anos na construção civil diretamente, né? Foi a época que eu conheci o Henrico. A gente fez duas obras juntos, se eu não me engano. A primeira foi o Shopping Internacional de Guarulhos, em 98. E depois a gente fez um CD pro Walmart, lá em Jandira, que hoje não é mais do Walmart, né? Mas a gente construiu na época. Legal. Trabalhamos juntos nesse período. Obras grandes, né? Obras grandes. Aí, em 2003, eu fui para trabalhar na Comgás. E aí foi aí que eu migrei para o mercado de energia. Fiquei lá até 2015. E em 2016, eu e o Renato, a gente abriu a Engegrid, que é uma empresa especializada em energia solar fotovoltaica. Olha aí, galera, ó, já fica a dica, né? Procure a empresa. E desde então, né, desde 2016 até hoje, a gente já tem 9 anos aí no mercado. E estamos passando aí as etapas, né, os desafios, né, como diz o Henrique. Não são dificuldades, são desafios e a gente continua teimoso, mas hoje é resiliente, né, não é teimoso. Gostei dessa. Então a gente continua sendo teimoso, mas hoje tem um nome mais bonito que é resiliente. Maravilha, maravilha. Parabéns pela teimosia. Opa, desculpa, pela resiliência. Muito bom, Emerson, muito legal, bom, cara. Então vamos falar um pouquinho sobre o que é um sistema fotovoltaico, né? Certo. Eu acho que tem gente que ainda acha que é um sistema para aquecer água para tomar banho, né? Muita gente. Então, gente. Vamos lá. Quando a gente começou, era muito mais. Você ofertava para o cliente, não, você não quer colocar um sistema de energia solar na sua casa? Aí ele falava assim, não, já tenho, já esquenta minha água. Não, esse é aquecimento solar. Energia solar, você vai gerar energia elétrica. Mas existe? Isso lá em 2016. Hoje está muito mais difundido, muito mais gente sabe, mas ainda tem gente que confunde. Sim, tá ok? Sim. A gente ainda recebe ligação, contato, né? Pedindo, você faz manutenção porque não está esquentando a água da minha casa. Não, a gente é outro, a placa é diferente, tal. Sim. Então, energia solar fotovoltaica são placas que vão nos telhados ou no solo, dependendo do local, do tipo de obra, e que recebe a luz solar, ela gera energia em corrente contínua. Essa energia é levada até o inversor ou microinversor, dependendo do tamanho do sistema, e ele transforma em corrente alternada e conecta na rede da residência, do imóvel do cliente. E aí, com isso, o cliente pode utilizar, porque a energia ela não vem carimbada, né? Essa energia é para o liquidificador, essa energia é para a televisão, essa energia é para o aparelho de som. Então, entrou na casa do cliente, ele usa normalmente a casa, ele não sabe qual energia que ele está utilizando, e o sistema ele é inteligente. Quando ele está consumindo menos energia do que ele está gerando, essa energia é injetada na rede da concessionária e fica como crédito.
Legal, Tá legal. ok? Eu mesmo tenho dúvidas em relação a isso, porque a gente fica, assim, alguns clientes perguntam e eu tenho dúvida se esse depara funciona instantaneamente ou tu fica sempre fornecendo e tu sempre consumindo ou é instantâneo? É instantâneo. O cabo elétrico ele não tem mão em contramão. Uhum. E aí o que acontece? Ele puxa a energia do ponto de abastecimento mais próximo. Então, se eu tenho as placas no telhado da minha casa e estou gerando energia e a minha necessidade é menor do que a energia que eu estou gerando, Tá sobrando. eu alimento, essa energia empurra a energia que está vindo da rede. Como está sobrando energia aqui na minha casa, ela empurra a energia de volta para a rede e fica armazenado lá como crédito. Uhum. No inverso, vamos por à noite, como eu não estou gerando, eu só estou consumindo. Então, eu tenho a necessidade, eu puxo a energia da rede. Então, o cabo, a instalação da É uma casa via de mão dupla ali, né? Exatamente, exatamente. Então, depende do consumo, na verdade. O que determina de onde você vai usar a energia é a quantidade de consumo. Se você Maravilha. estiver suprindo mais do que você está consumindo, você usa a energia solar e injeta o excedente na rede. Se você estiver gerando menos, você puxa da rede. E Maravilha. isso o cliente não percebe, porque é instantâneo Sim, mesmo, é é instantâneo. instantâneo. Maravilha. Até teve um caso de um projeto nosso, eu vou lembrando histórias, vou falando, né? Bora. Mas teve Por isso que a gente tá aqui. Exatamente. Teve um caso bem interessante, porque o cliente falou assim, não, eu quero o sistema e tal, e essas residências de alto padrão, Sim. o pessoal já tem um viés, assim, normalmente o cara já é empresário, já entende de negócio, sabe que isso dá dinheiro, é bacana porque tem um viés de sustentabilidade, então é legal por vários motivos. Mas os caras pedem assim, não, eu quero que supra a energia topo da casa pico. Só que daí o que acontece? Eles montam, às vezes, uma unidade tão grande, então que, assim, para o máximo consumo ele está atendendo. Mas enquanto tem o mínimo, ele só fica gerando receita, crédito, e quando vê, o cara não tem aonde despender esse crédito. Eu acho que tu vai falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Podemos falar. Mas o ideal é que isso fosse equilibrado, né? Que tivesse momentos do ano que ele consumisse os créditos e um tempo que ele mais gerasse, mas que chegasse a um empate. Exatamente. Isso converge por aí? Tá, seu raciocínio está perfeito. O que acontece? Quando a gente vai dimensionar um sistema, a gente pede a conta de energia do cliente e vê quanto ele consumiu no último ano. E aí a gente dimensiona o sistema para gerar a média do ano. Perfeito. Então, como que funciona? Nas pontas do ano, vamos dizer assim, no janeiro, fevereiro, março e outubro, novembro, dezembro, a gente gera mais energia. O mesmo sistema gera mais energia do que em maio, junho e julho. Uhum. Por quê? Muita gente fala, porque é mais calor. Não, Estação, não é né? calor. É a Incidência, quantidade de luz. Então, ou O seja, dia mais curto, o dia mais lembra longo. exato, lembra que tinha horário de verão? Uhum. 5 horas da manhã, tá claro. 8 horas da noite, tá claro. Então, você tem muitas horas de luz. Então, você gera mais energia. No inverno, é exatamente o oposto. 7 horas da manhã, só que começa a amanhecer, e 5 e meia da tarde já tá escuro. Então, você tem menos horas de luz. Com isso, como a gente dimensiona pela média, nas pontas do ano, ele sobra energia, ele fica com crédito para suprir a necessidade Consumir no no meio do meio. ano. Porque justamente não vale a pena você montar um sistema para gerar no pico de consumo e depois vai sobrar energia. É exatamente o que você falou. Por isso que o ideal é ter uma média. E aí você, em um ano, você consome. Sim. Esse crédito, André, só para eu concluir, Claro. esse crédito você pode utilizar em até 5 anos. Então vamos supor que um ano sobrou, porque também a energia solar não é uma matemática, né? A gente utiliza, nosso software ele utiliza os dados do Atlas Solarimétrico do Brasil, do município. Então ele pega a média de horas de incidência solar dos últimos 5 anos do município. Ou seja, bem preciso, né? É preciso, mas tem variação. Mas é histórico, né? É lógico, histórico, exatamente. É sempre o passado, né? Exato, além de ser histórico, é do município. Vamos pegar um exemplo de São Bernardo do Campo, que é um caso típico. Se você pegar uma parte de São Bernardo, que é lá na boca da serra, a neblina é muito mais incidente do que São Bernardo aqui, mais perto do São Caetano. Sim, sei lá, do ABC. Ali do ABC é uma bagunça, eu nunca sei se é São Caetano, Ninguém sabe, Santander. acho que nem eles. Mas eu digo, mais longe da serra. Claro. Então aqui faz mais sol do que na serra. E o índice é uma média. Sim. Então, e é o histórico que o Henrique falou. Com as mudanças climáticas, a gente não consegue prever como vai ser
a incidência, mas não foge muito, viu? É muito Excelente. assertivo o software. Não, e isso deve ser pontualmente, diretamente ligado à história do payback da coisa, né? Porque se tu superdimensiona, você fica mais caro e em tese o que tu tá ganhando é o que tu consome, então tu vai prorrogar esse payback, né? Ou não. Exatamente. Ou você vai ficar com o dinheiro parado lá nos créditos. Sim. Porque se você não usa, aquilo lá você pagou a mais, porque não precisava ter feito um sistema desse tamanho, você podia ter feito um sistema 20% menor, certo? Então você gastou 20% a mais, você vai demorar muito mais para recuperar esse investimento. Claro. Isso me lembra aqueles impostos que o governo cobra, que você só pode usar o crédito para aquilo, né? E aí você está devendo, você está devendo outro imposto e você não pode usar esse crédito. É isso. E Exatamente aí você isso. tá ferrado, né? Sacanagem, quer dizer, né? Não. Muito bom. Foi muito sem bom. querer isso. Não, legal, legal. Cara, e aí a próxima é a minha? Sim, senhor. Vamos lá. Explica um pouquinho para nós, então, agora indo mais na parte técnica, o sistema on-grid, off-grid e híbrido. Muito pra bem. galera... Nós temos esses 3 modelos hoje, né? Então, o on-grid é um sistema que é conectado na rede de distribuição da concessionária, que é exatamente isso que a gente conversou agora. Então, eu conecto o sistema na concessionária e aí a energia que sobra eu injeto na rede. Quando a gente instala um sistema on-grid, a concessionária troca o medidor. Ele coloca um medidor bidirecional, Vai ver, que ele né? marca quanto você consumiu e quanto você injetou. São dois códigos, então, lá, código 03 é o que você consome, 103 é o que você injetou. Aí no final do mês, o leiturista vem lá e anota, 03. Por exemplo, o Henrico, 03, consumiu 400 kW. 103, injetou 250. Aí na conta vem, consumiu 400, injetou 250. Ele cobra os 400 e desconta os 250. Tem uma diferencinha nas tarifas por conta de impostos, mas é bem próximo o valor do outro. Então, assim, e aí ele paga a diferença. Perfeito. Então, esse é o sistema on-grid, é um sistema de compensação, que você injeta na rede, você utiliza a rede como armazenamento. Perfeito. Ok? O off-grid, você não é conectado na rede, como o próprio nome diz, é off-grid, está fora da rede. Então, você precisa de baterias. Então, você gera energia durante o dia, consome e alimenta as baterias, para quando não tiver energia, não estiver gerando, você utiliza a energia das baterias. E aí você pode fazer desconectar da rede. Ainda é um pouco mais caro, um pouco sendo bem educado assim, é bem mais caro ainda. Mas é usual quando você, por exemplo, você pega numa fazenda, que para você levar energia até lá, você vai ter um investimento gigante, você coloca um sistema lá, por exemplo, um híbrido com bateria, ou um off-grid no caso, né? Que você vai usar para um poço artesiano, por exemplo. Então você tem lá energia para a bomba do poço e consegue usar sem ter que levar a rede até lá, que você vai ter que usar quilômetros de cabo. Vai custar muito mais caro. Tem um lugar que eu gosto muito de ir, que chama Chapada Diamantina, e tem um lugar que chama Vale do Pati, que é um lugar que não tem energia elétrica, não tem nada. Exato. Então, os caras têm esse sistema off-grid lá instalado, então você consegue até as 8 horas da noite, né? Utilizar. Que é tipo, uma horinha só. Se a bateria tá cansada... É uma bateriazinha pequena que ela segura um pouquinho. Um pouco, exatamente. Porque também ele não precisa ter... No mesmo raciocínio de sobrar energia. Ele não precisa ter bateria para a noite inteira, porque ninguém vai usar a noite inteira. Então você dimensiona e fala assim, eu quero 2 horas de internet e uma televisão, sei lá o quê. Então, um computador. Então você dimensiona aquela bateria para não encarecer muito o sistema e atender a sua necessidade básica. Sim. Entendeu? Também deve ter um equilíbrio entre a quantidade de placas e a quantidade de baterias. Tipo, muita placa e pouca bateria, tu já carregou, o resto é desperdício, né? Durante o dia você usa. Sim. Você usa. Mas tá alimentando direto. Alimentou e você usa. Porque o que acontece? Esse sistema, como a gente utiliza, a energia que a gente utiliza é corrente alternada, ok? Então, como funciona? Você alimenta a bateria e mesmo durante o dia, a bateria alimenta o sistema. Ela passa pelo inversor e alimenta o sistema. Então, você está gerando, alimentando a bateria e tem energia disponível, certo? Aí, então, ele passa a bateria está sempre cheia. A hora que acaba o sol, você começa a usar só da bateria, daí ele acaba. Então, a quantidade de placas, lógico que tem Sim. Não vale muito a pena você colocar 1000 placas e 2 baterias. Sim, eu não fui faz no raciocínio sentido. assim, tu encheu a bateria e não tá consumindo, tu não tá fazendo nada. Você tá poderia desperdiçando, tá exatamente. desperdiçando. Mas, normalmente, é feito um cálculo
Um dimensionamento. E nesse caso do off-grid, assim, tu tem a alimentação ainda da concessionária e Não. da coisa, ou tu só é Não, totalmente fora? off-grid é off-grid, não Ou é seja, conectado. tu não tem energia nenhuma O que tem essa alimentação é o híbrido, que é o terceiro modelo. Então, vamos lá. Então você tem as placas, você tem a bateria e você tem a concessionária. Uhum. Então você utiliza normal, está utilizando durante o dia, você gera, alimenta a bateria, utiliza energia, não puxa da concessionária. À noite a bateria está carregada, você utiliza a rede da concessionária, ok? E a bateria está carregada. Acabou a energia da concessionária, a bateria suporta. Então é como se fosse um gerador, um backup. Aí sim, um no-break. Você tem um no-break que vai te garantir ali 2, 3 horas de energia para alguns circuitos. Também se for para a casa inteira, você precisa de muita bateria. E você poderia usar isso, por exemplo, para horário de pico? Exatamente. Hoje já está acontecendo empresas, grandes empresas, onde no contrato de energia, no horário de pico, que é das 6 às 9, na maioria delas das 6 às 9 da noite, temos que é das 5h30 às 8h30, tem uma pequena variação. Janelinha. Mas nesse horário, a energia é muito mais cara do que no fora ponta. Uhum. Então, empresas estão já fazendo banco de baterias, carrega com a energia solar, nesse horário de pico ele usa a energia da bateria e depois, passou o horário de pico, ele volta a energia da rede. Uhum. E aí ele, mesmo que for à noite, ele recarrega a bateria com o valor sem pagar energia de ponta. Uhum. Isso é um modelo de negócio que já existe, Mas já seria tem vários. um QTA, assim, fazendo esse gerenciamento. Exatamente, aí tem toda uma automação para fazer essa gestão, né? Uhum. Agora é solar, agora é bateria, agora corta da rede, tem todo essa inteligência, vamos dizer Antigamente assim. Antigamente eu já cheguei a fazer obra que você tinha gerador para fazer a isso. diesel para Exato, fazer isso, né? Exato. Uhum. Exatamente. Por mais bizarro que seja, imaginar Era que... mais barato o Sim. diesel do que a energia elétrica. Exatamente. Mas aí tem todo esse lado de sustentabilidade que a gente Sim. falou. Quanto que polui? Tem riscos trabalhistas. Tem problema de armazenamento do diesel, que o cara que mexe lá para carregar, encher o tanque do gerador, ele tem que ganhar periculosidade, porque ele está trabalhando com combustível. E aí ter outros fatores que, na hora de você fazer a conta, acaba valendo a pena você partir para um banco de baterias. Sim. Isso, tu não tem uso frequente, o diesel estraga, tem que ficar dando manutenção, Exatamente, manter quente, circulando, filtrando, decanta. Ponte de pau, né? Em prédio é muito comum, né? O dia que vai precisar do gerador, ele não funciona. Ele não Só parte. naquele dia. Verdade, verdade. Muito bom. Fora que, às vezes, você tem essas baterias aí, tem que dar manutenção também, né? Sim. Inicialmente eram baterias de chumbo, né? Estacionárias de chumbo. Hoje ainda existe a de chumbo, tem sistemas que ainda utilizam por conta de preço, mas as de lítio já têm uma vida útil muito maior, em torno de 60 mil ciclos. Então dura aí 10, 15 anos. Então é uma coisa, é um pouco mais caro, mas no longo prazo, até porque bateria é um negócio que o descarte é complicado, né? Você tem que descartar no lugar exato, tem que ter tudo documentado. Então essa logística também é um custo, vamos dizer. E essa logística reversa entra no teu pacote de trabalho ou você... Eu ainda não tive que fazer nenhuma, Henrico, mas com certeza lá na frente nós vamos precisar. Uhum. E aí a gente vai se estruturar para isso. Hoje eu ainda não faço. Porque isso alguns questionam até do carro elétrico, né? Porque um dia tu vai ter que descartar essa bateria. Exato. E aí como é que é, né? A bateria do carro elétrico é um monte de pilha, né? São mini baterias conectadas, né? E até para facilitar o descarte, porque daí na hora de descartar ele tira do pacote e descarta as pequenas, né? Uhum. Então tem isso Já já tem também. uma Já tem lógica. uma previsibilidade do que vai ser feito lá na frente. Não é que vai ter um chassi lá inteiro que vai ter que picar. Sim. Ele desmancha, né? Legal. E eu não sei se essa pergunta tá mais pra frente ou não, mas relacionada à durabilidade das coisas, porque tu tem uma durabilidade alvo, Sim. mas como tu já tá há tempo no mercado, como é que tu enxerga isso? Porque as placas no início deviam prometer uma durabilidade, e aí é um achismo da minha parte, né? Sim. Eu acho que bate essa durabilidade, não é que ela no outro dia ela vira off e tá imprestável, ela só Não. começa a cair a eficiência, né? Exatamente. O que os fabricantes garantem é assim, ó, que vamos falar desde que a gente começou, tá? Hoje já tem quem garante 30 anos de eficiência. 30 anos? Desde que a gente começou, o discurso os painéis têm garantia de eficiência de 25 anos. Sendo que daqui 25 anos ele vai gerar no mínimo 80% do que ele gera hoje. Ou seja, ele tem uma perda gradativa de 20% em 25 anos, que dá 0,8% ao ano. Então, ou seja, daqui 25 anos ele ainda vai gerar 80%. Ele já se pagou com muita folga, né? No começo, quando a gente começou em 2016, o payback dava 7, chegava a dar 8 anos, dependendo da tarifa e do tamanho do projeto.
Hoje está em torno de 2,5 e 3 anos o Caramba. payback. Os sistemas estão mais enxutos, estão mais objetivos, Exato. o mercado ganhou expertise. Não, e eficiência, né? E As o sistema, placas antigamente era a maior tinha era 300, 320 watts. Hoje já tem placa com mais de 700. E mais que o dobro, né? E mais que o dobro, e a medida é muito similar, né? Aumentou muito pouco. Que legal. A área, né? Então é eficiência mesmo, né? Que vem ganhando, né? Com o tempo. Evolução, né? Maravilha. Tecnologia, maravilha. né? Tecnologia. Show. É para isso que o mundo roda, né? Exatamente. Para isso tem engenheiro no planeta, né? Para gerar tecnologia. E que tipo de cliente que vocês atendem? Como é que é o mercado, assim, do ponto de vista... Beleza. Nós atendemos desde residencial até industrial. Hoje a gente está mais focado no B2B, porque são projetos maiores, você tem menos problema de logística, né? Por exemplo, imagina que eu faça 20 casas com 10 painéis em cada casa. Eu tenho 20 clientes, eu tenho 20 entregas, eu tenho 20 instalações, 20 aprovações, exatamente, 20 projetos. E se eu fizer E se eu fizer um comércio com 200 placas, é um cliente, é um site, é uma obra, é um projeto. Legal. Então a gente prefere. E hoje a gente já está credenciado a fazer projetos maiores. Quando a gente começou, eu contei pro André, né? A primeira obra que a gente fez foi na casa do meu cunhado. Porque eu ia ofertar, a pessoa, o cara achava legal, tá bom. Porque tem também aquela curva do marketing, né? Que quando você lança um produto, os primeiros que compram são os entusiastas, que sempre quer ter o negócio de ponta, igual o celular. Saiu o iPhone 16, o cara tá na fila lá no primeiro dia para comprar. Mas é uma porcentagem muito baixa. Depois vem os caras que já viram que funciona, até chegar no povão mesmo, né? Na grande massa. Quando o produto já está comprovado consolidado, exatamente. Então, no início, eram os entusiastas. Aí o entusiasta queria. Aí ele falava, tá legal, vamos ver. E onde que você já fez? Eu falava, puxa, a gente abriu a empresa agora, ainda não fiz. Tá bom, funciona então super bem. a gente volta a se falar. E acabou, já era. Aí eu cheguei no meu cunhado, falei, vamos fazer na sua casa, eu preciso ter um case, porque ninguém acredita e tal. Aí fiz, eu morava em apartamento, não dava pra fazer na minha casa. E aí fiz na casa dele, e daí quando chegava no cliente, onde você já fez? Essa aqui é a última que a gente fez. Então, era a última, realmente era a última. E aí, daí em diante começou. E aí a gente começou, como tudo, começou com os pequenos. Casinha, sim. 10 painéis, 12 painéis, 15 painéis. Aí pegamos uma casa com 60 painéis. Opa, lá atrás, caramba, 60 painéis era uma obrona. Aí dessa de 60 fizemos uma de 190. Pô, 190. Porque na verdade é um Lego. A energia solar é um Lego. Vamos supor que eu vou fazer uma usina de 1 mega. Eu não tenho um inversor de 1 mega. Eu vou ter que colocar 10 inversores de 100 kW. Então, se eu fiz um projeto de 100 kW, eu consigo fazer um de 1 mega. Porque eu vou fazer 10 de 100 kW. Sim. O que vai ter mais complexo é a conexão, que daí nós vamos ter que ter uma cabine primária, vai ter que ter os cuidados, todas as proteções. Mas o sistema em si é um Lego. Se são 10 placas ou 1000 placas, você vai ter que fazer por partes. Sabe que eu tava viajando agora no sentido literal, tá, pessoal? Eu tava no Mato Grosso, no interior do Pantanal. É bom falar, né? Mas eu vi umas fazendas, né? Fotovoltaicas, assim, e me chamou a atenção porque eu tive a impressão, agora pode ser a viagem número 2, que eu tive a impressão de ver de cada tanto em tanto, assim, como se fossem lotes de placa, trafos. Sim, exatamente. Porque, cara, era tão grande, então tu via assim, uma série de trafos. Imagina, eu rodando na estrada, interior do Pantanal, e eu olhava assim, cara, trafo. Eu falei, cara, eu contei mais de 10 trafos, mas era uma puta fazenda. Então, essas aí são as fazendas de geração centralizada, né? Que são geralmente monstros, né? Monstros, e que aí precisa ser dividido, porque também não tem um transformador gigante. Sim. Não, monstro, eu então, vejo tem que ser vários. Então, exato, tem que ter vários, são várias partes, que no final convergem para uma linha de transmissão. Sim. Mas são feitas em partes, como eu disse do Lego, né? Como se fosse Lego nesse caso, um Lego com peças maiores. E onde se faz isso? Como fisicamente, assim? Onde você implanta? Em qualquer lugar. A gente já instalou em telhado, já instalou no solo, já fizemos até uma instalação flutuante. Na Billings tem uma usina de 1 mega já, flutuante, que vai ser ampliada, inclusive. Legal. Mas nós já fizemos uma numa fazenda, que o cliente, é um cliente nosso, que a gente fez várias fazendas para ele, ele cria frango.
E ele tem as granjas, né? E as granjas são núcleos, porque por conta de contaminação. Ele não tem tudo num lugar só. Então tem 3 aqui, 3 ali, 3 ali. E você faz rotatividade, toda a história, né? Tem. Na verdade Acho que é dentro do O próprio. legal, é como aqui no podcast que eu assisti alguns episódios, né? O legal é que a gente conversar com outras pessoas, o legal desse meu negócio é que como eu faço para vários mercados, eu começo a aprender coisas que eu não sabia. Sim, muito bom. E é muito legal. No caso da granja específico, tem uma que eu acho muito bacana. Que antigamente a gente falava, pô, gasta energia porque a luz fica acesa o dia inteiro, que o frango não dormir, para comer balela. Não é nada disso. Se bem que hoje, lá antigamente podia até ser, mas como eu não conversei com os caras de antigamente, eu não posso falar. Como sou novinho, né? Eu conversei com os caras de hoje, né? Então hoje, não é que são fazendeiros, os caras são super empresários, entendeu? Então as granjas têm um software, o dia que você coloca lá os pintinhos, você aperta Start. Primeiro dia, 20 ml de água, 100 gramas de ração, não sei a quantidade, certo? Temperatura 20 graus. Segundo dia, 22 ml, tantas gramas de ração, temperatura X. E no dia eles fazem 48 horas, acende, tudo dimerizado, acende a luz, o pintinho acorda, vai lá e come. Aí ele apaga, o pintinho dorme. Aí acende de novo, o pintinho vai lá e come. E aí em 42 dias o cara tá pesando lá 2 kg e tanto, 3 quilos. E aí, quando ele tira essa safra, vamos dizer assim, ele tem que ficar 15 dias no vazio sanitário, entre uma safra e outra. Então daí ele limpa, troca a cama dos frangos, tal. Então, e fazem em núcleos para evitar contaminação. Se der problema nessa safra, vamos dizer assim, não pegar no outro. Se fosse tudo junto, ia passar e ia uma loucura, né? Daqui a pouco a gente tem que mandar ele pro César pra gravar. Tem um parceiro aqui que faz o canal de agro. Então eu fiz muita coisa pro agro. Essa fazenda que eu estava falando antes do flutuante, a gente fez justamente em cima de um açude de irrigação, que o cara irriga as laranjas. Tem uma fazenda de laranja e irrigação por gotejamento. Olha só. Então ele puxa a água do rio, armazena naqueles tanques, né, de 50 por 50, os açudes, né? E aí ele ficou sabendo que tinha uma flutuante, uma possibilidade e queria conhecer. Ele pediu ver se eu conseguia levar uma peça. Aí eu falei com os parceiros. E a gente conseguiu montar uma micro-usina lá para ele com 16 painéis, só para ele ver como era. E é legal, porque você consegue andar em cima, tal. Só que na época também era muito caro e ele optou por fazer no solo mesmo. A gente fez para ele alimentar a irrigação, mas fizemos de solo. Então, o que você me perguntou, onde dá para fazer? Qualquer tipo de telhado, no solo e até na água. Legal. Esses dias eu estava oferecendo para um cliente, porque a gente estava fazendo estudo, a gente tem feito muito estudo de viabilidade de produtos imobiliários. Assim. E aí tu tem a história de ter que ter uma vaga para unidade, o empreendedor, o incorporador quer botar o máximo de unidades possível no lote e tal. E aí teu problema acaba virando vaga uma hora dessa, né? E aí a gente fazendo platôs, aproveitando o nível do terreno e tudo mais, e aí caía na história da garagem descoberta. Então ele não queria cobrir as garagens, fazer um edifício garagem, ele queria manter aquilo lá, mas o padrão dele já estava subindo, ele falava, cara, mas e agora? O que a gente pensa? Cobre, não cobre? Aí a gente chegou na situação e se a gente cobrisse sem uma estrutura de concreto, mas com placa? Tipo, moderníssimo, retorna pro condomínio. Sensacional. Cara, e ele adorou. E não conta como área construída. Sim, sensacional. Tem esse benefício ainda, que a usina não conta como área construída. A gente já fez estacionamento. Também já fizemos. Né? Existem umas estruturas próprias, que o pessoal chama de carport, que já é pré-fabricada, certinho, específica para cobertura mesmo de garagem. Normalmente são 2, 3 vagas, cada conjunto, né? E cada vaga usa mais ou menos 15 painéis. Que legal. Não, 2 vagas, 15 painéis. Não falar besteira. E aí você faz outro Lego. Tantas vagas, modulado. Olha aí, ó. E a gente fez uma que a gente fez a estrutura. Era uma linha só que o cara queria. A gente fez uma estrutura metálica e cobriu com placa. Existe até uma borracha para você vedar entre as placas. Porque a estrutura convencional de suporte das placas deixa um vão aí em torno de 3 centímetros. E existe já uma borracha que você coloca nessa, justamente como se fosse uma borracha de para-brisa de veículo, que veste uma placa de um lado e veste do outro. Então fica uma borracha H, assim, né? Exatamente. E a temperatura embaixo desse troço é tranquilo? É tranquilo, não é nada absurdo, não. Não, e até porque é super ventilado, né? É, aberto, o estacionamento é aberto. Né? Deve ser até melhor do que mais alto até para caber qualquer carro, né? Tal. Maravilhoso. Ó, dicas pra galera da arquitetura, usem coberturas, né? Com placa fotovoltaica. E não esquece que não conta como área construída. Sensacional. É
verdade. Muito bom, muito bom. Normalmente as garagens já não são computáveis, então não consome o teu CO e tal. Então a galera já surfa nas garagens. Mas eu acho que o apelo, o retorno é maravilhoso, porque Maravilhoso. o que é uma coisa que conta muito no imóvel apartamento? É que tu tem que morrer com o condomínio. É o resto da vida. Tu tem que Sim, dividir aquela sim. conta. Então, quando tu tem, assim, por exemplo, no meu condomínio já teve polêmicas de, o aquecimento da piscina tá gastando muito. E tu ia olhar, tava gastando muito mesmo. Sim. Só que o sistema de aquecimento da piscina com bomba de calor era o ideal. O galho é que todo mundo quer tomar banho de piscina no meio do inverno. E aí Isso. tem que tocar o pau. É. Então põe a placa solar para E- compensar a energia e todo mundo vai ficar bem. Exatamente, é isso aí. E outra coisa que acontece muito em condomínio, aí falando da minha experiência passada, é que o pessoal desliga o aquecimento. Aí é a cagada. Durante a semana ninguém usa, aí desliga, daí esfria. Aí para esquentar de novo tem que partir do zero. Sim. Manter aquecido é muito mais barato, é muito mais econômico do que você ficar liga, desliga. É Mas que nem até ar-condicionado, você né? mostrar, exato, até você mostrar pro cara comprovar, tem sempre os teimosos que falam, não, isso aí você tá falando para vender mais. Não, Então, quando a gente faz complicado. o cálculo para piscina aquecida, Sim. o alvo é cerca de 72 horas para aquecer a piscina. E aí a semana tem 5 dias. Daí o cara fala assim, o cara vai lá, quer usar sexta, sábado, domingo, Isso. aí segunda ele quer desligar para ligar de volta o quê? Na quinta? Não, ele, ele só gasta, né? Só ele não gasta, usa. exatamente. Tem que deixar ligado, a cobertura Com da capa, piscina, com capa. capa térmica, exatamente, isso, que evita, né? Porque senão de dia esquenta, de noite Aí perde o cara todo faz o aquelas calor, né? piscinas assim em forma de feijão, que a capa fica uma merda. Enfim, né? Mas Acontece. pra compor, Tem né? que inventar, né? Exato, tem que inventar. Tem que... Fica bonito, a gente admite que fica bonito. Eu vi uma vez, eu estava em Sobradinho, lá na divisa do Pernambuco com a Bahia. Aqui a gente tem um sobradinho lá no Rio Grande do Sul. Já deu Ah, é? saudade, tem. Tem a música lá de Sobradinho, não sei o quê, é lá do Nordeste. E aí lá nessa usina você tinha a hidrelétrica, você tinha a eólica e você tinha a fotovoltaica. Exato. No que mesmo legal. espaço, Exato. você Então, gerava energia com três modos. Isso é o Isso puro faz da creme arte. do milho verde, vamos dizer assim. Porque, cara, você pensa que você já tem a infraestrutura, você já tem a linha de transmissão, Positivo. você tem lá a represa, aquela área está desperdiçada. Por que você não monta uma usina flutuante e utiliza a mesma infraestrutura para transmitir energia? Pô, aí tá gerando muito, diminui a hidro. Sim. Entendeu? E otimiza. Você vai Hoje em dia, balanceando tudo. com a inteligência artificial, monta um programa que faz essa gestão. Sim. Entendeu? Eólica tá bombando, vamos segurar a água. Tá uma época que não tá chovendo, tem bastante vento. E assim vai, entendeu? E aí não precisa ligar essas termo que... Que consome. As bandeiras vermelhas. Isso, exatamente. Então, Cara. mas já existe. Tá bom, estamos começando. A gente chega lá. Boa. Mas Muito é legal. lindo, assim, você... É bonito. Assim, você vendo... É bonito. show. Muito legal. No sul é legal, né? Porque eólico ou é no Nordeste ou é no Sul, né? No meio aqui do país não tem por conta da serra e tal, né? Sim. Então, no Sul tem muito. Eu fiz uma viagem lá pro Sul, fui de moto até. E... O Sul é Chile. O cara atravessou os Andes de moto. Foi, mas ali no Rio Grande do Sul, perto do Chuí ali, nossa, você anda em quilômetros e aquele Tem monte muito, tem de... muito. Praia do Cassino. Tem incrível. muito. Uma cara. praia infinita. É né? muito legal. Sim, E se eu não me eólica, né? engano, ela tem... É a mais longa do mundo. Acho que tem 700 km de praia. A via é na praia. É loucura, É absurdo, né? É loucura. Galera que não conhece o Rio Grande do Sul, viu? Muito bom, muito bom. Bom, vamos lá. Dando sequência, queria perguntar, toda a tecnologia é chinesa? Quem são os principais fabricantes do mercado? Que delicado o assunto, né, cara? Não é delicado. Hoje em dia não é mais segredo pra ninguém, né? Antigamente você usava um tênis chinês, o cara falava, pô... Te zoavam, né? Hoje em dia não tênis, tem nada hoje é que não tudo seja chinês, qualquer né? coisa Tudo. chinesa. O nosso iPhone é chinês, né? Uhum. Vem da China, né? Então, os produtos são fabricados lá, a grande maioria, e são de qualidade. Porque não adianta. Hoje em dia não tem mais essa que é produto chinês. Lógico que existe o Xing Ling, vamos dizer assim, Sim. que é R$1,99 lá, barato, né? Barato. 33 e tal. Mas existe produto com muita qualidade. Sim. E eu não vou errar, mas 90% é de lá. Não, tudo é de lá, né? Tu E vê as marcas muito boas. originais. Por exemplo, BYD. BYD fabrica lá e fabrica aqui, painel solar. Uhum. Certo? Então, para eu pegar um financiamento no BNDES, o produto tem que ser nacional. Beleza? Então eu compro da BYD aqui no Brasil.
custa muito mais caro do que o BioID lá. E é igual, só é montado aqui. Sim. Entendeu? Então é o tal do custo do Brasil, que a gente fala isso desde aquela Sim. época, né, Rico? Não é de hoje, esse custo do Brasil não é de hoje. É que alguns ouvem falar e outros pagam, né? Mas é assim. Mas então é isso, hoje é tudo chinês. E aí tem marcas muito boas, né? BioID, Canadian, Sim. Sungrow, de Canadian inversor. é chinês, né? Faz lá, Qualquer coisa faz é lá, chinês. exato, entendeu? Não tem jeito. Não, isso é verdade. Eu me lembro na época de instrumentos musicais que eu conversava com o pessoal que eu toco bateria. Então Sim. tinha uma galera que tocava guitarra e tal. A gente falava, não, isso daqui é uma Ibanez original, não sei o quê. Chinês. Então, tudo é chinês, não tem, né, cara? Não tem jeito. Eles têm uma filosofia, né? Hoje, então, que é bom? O cara que faz essa caneca é a melhor do mundo. Eles vão lá e compram a firma e leva para lá e produz a melhor do mundo lá com custos muito Eu menores. trabalhei alguns anos em telecomunicações. Sim. E quando eu comecei, os grandes players eram escandinavos. Então. E hoje... E aí começaram a vir os chineses e os caras riam. Assim, vocês nunca vão alcançar a gente. Não alcança. Não alcançou, né? Ele Ultrapassou, depois comprou Exato. a massa falida dos caras, né? É isso. É impressionante. Os caras não estão para brincadeira, né? Eles são muito, muito bons. Bom, agora falando das empresas, teus concorrentes e vocês, o que diferencia, além da porrada no microfone, o que diferencia as empresas? Tem sei lá, uma mão de obra diferente? O que acontece? Bom, vamos lá. Como em todo o mercado, você tem empresas sérias e empresas que não são sérias, ok? Então, eu acho que no nosso mercado, Henrico e André, o que diferencia mesmo é a qualidade dos profissionais e dos equipamentos. Porque tem equipamento de qualidade inferior e equipamento de qualidade superior. Uhum. Então, hoje, qualidade dos equipamentos é uma coisa e qualidade da mão de obra e atendimento. Eu acho que o atendimento faz muita diferença. Porque é diferente você... Por exemplo, eu sou engenheiro. Então, eu vou fazer uma reunião com o cliente, a gente conversa de igual para igual. Agora, chega uma pessoa que não sabe nem falar direito e vai vender para você, você vai ficar desconfiado, né? E a chance de tu comprar algo equivocado é altíssima. É muito alta. Então, não desmerecendo ninguém, que isso fique bem claro, mas assim, a qualidade do atendimento, do pós-atendimento e do serviço prestado, qualidade da mão de obra, Sim. eu acho que é o que faz a diferença. Porque os equipamentos, para obras pequenas, como a gente está falando aí, de um hospital, uma granja mesmo, que vão lá 200 placas, 300 placas, eu não vou importar da China. Eu compro aqui, do distribuidor. Então eu compro e o meu concorrente também compra. Os preços não variam muito, porque também é meio commodity. Sim. Entendeu? Ninguém vai... se você está vendendo por 100, eu não vou vender por 80, eu vou vender por 98. Entendeu? Não vou dar um desconto de 20%. Não existe isso. O mercado se acomoda, né? Exatamente, ele se ajusta. Uhum. Então os preços dos equipamentos de qualidade são bem similares. Então o que faz a diferença mesmo é a qualidade da mão de obra e o histórico da empresa, né? Porque, que nem nós temos 9 anos. Aí hoje, aquilo que eu passei lá atrás, onde você já fez? Não fez? Hoje eu tenho um portfólio que eu já fiz todo tipo. Já fiz todo tipo de telhado, todo tamanho. Entendeu? Todo tipo de cliente, indústria farmacêutica eu já fiz. Eu não posso falar o nome porque no contrato estava que eu não podia usar o nome dele como não podia falar que eu tinha feito para eles. Tá certo. Mas eu já fiz. Então, qual você acha que é o nível de exigência para você trabalhar dentro de uma farmacêutica? Essa é gigantesca. A gente já trabalhou. Entendeu? Eu não posso divulgar, mas eu posso contar. Perfeito. Certo? Claro. Uhum. Então, na hora que eu vou contar para um cliente, eu falo, já fiz. Mas eu não posso pôr nas redes, não posso falar aqui. A gente costuma falar que... canal de grande... Muito mais aqui. Se eu falar aqui, amanhã os caras estão na minha casa. Lógico. Mas a gente costuma falar que é a venda consultiva, né? Porque o cliente, ele faz uma consultoria contigo e consegue afinar o produto que ele quer. A gente no projeto tem muito isso também. Você falou isso, André. Tem uma curiosidade que eu acho legal a gente conversar. Vocês falaram que eu podia falar o que eu quisesse. Lógico. Né? Então, vai lá. Esse lance da venda consultiva. Em 2022, final de 2022, pós-pandemia, veio a onda das redes sociais, né? Não, tem que vender rede social. E aí, não. Todas as agências de publicidade que você contrata, a gente paga uma agência para fazer nossas propagandas. Eu falava, o negócio agora é rede social.
Tá bom, então a gente acredita. Eu não entendo, né? Então acredita. Pô, ficamos 22, 23 sem nada de vender para rede social. E os caras vinham e falam, não, é isso, não adianta fazer nada. Nosso negócio é Google. Porque o cara que quer, ele procura. Perfeito. Rede social, o nosso produto é uma venda consultiva. É uma venda técnica. Ninguém tá rolando o feed do celular e vê uma foto minha e fala assim, nossa, eu vou comprar energia solar. Pá! A diferença é você tá rolando e ver um tênis. E opa, esse tênis é legal, vou comprar. Uma camiseta, ou vou comprar. Energia solar não compra assim, não vende assim. Então você precisa ir lá no cliente. Você precisa mostrar, você precisa comprovar sua competência, você precisa explicar para o cara como vai funcionar, tirar um monte de dúvida, ver o que cabe na casa dele, se cabe a quantidade de placa que ele precisa. Sim. Tem gente que gasta R$2.000 e cabe 20 placas. Não vai gerar 2.000. Não adianta eu falar para o cara, vamos pôr 50 placas. Não tem onde. Não tem onde, entendeu? Não tem onde pôr. É a história que você falou do prédio. Sim. O cara faz um prédio de alto padrão, vamos pôr energia solar. Pô, mas a área disponível é a cobertura. Vai gerar o quê? Exato, que é um apartamento por andar. Exato. E ainda lá em cima tem um mirante. Aí tem a área comum. A caixa d'água. Tem a piscina. Exato. O alçapão da caixa d'água. Você vai pôr o quê? Meia placa. Exato. Não tem jeito. Então, essa é uma dificuldade, né? De área. Precisa ter área. Então, é uma venda consultiva, não dá para eu vender pela internet. A gente divide isso contigo, porque com a venda de projetos, né, na Módulo, que é a minha empresa de projetos, é a mesma coisa. Raramente, acho que o projeto de arquitetura até vão pela beleza. Nossa, que casa é essa? Quem que arquiteto que fez? Legal. Até vai. Agora, projetos de engenharia, cara, quem quer, ele tá procurando no Google, não é uma isso. Coisa só de olhar. Assim, é isso, não não é impulso, não compra por impulso. Não compra. E a consultiva é a principal. Bom, bem bom. Muito legal. Vamos lá. Bom, galera, tá dando um horário aí que a gente vai ter que dar uma cortada, sem dar uma porrada, né? Boa! Que nem você reclamou da outra vez. Não, acho que é melhor explicar isso aí. A gente entende que às vezes uma conversa tão boa como contigo aqui, Emerson, que é legal a gente fazer um novo episódio, trazer mais dúvidas, né? Então, eu tô adorando também todo o tema, a gente poderia ficar aqui o dia inteiro conversando, mas vamos deixar o convite para um próximo episódio, então? É isso. Maravilha. Nele a gente vai falar um pouco sobre mercado, né? O que é regulatório e todas essas coisas que são talvez o ponto mais desafiador do mercado, não é isso? Hoje é desafiador. Que exige maior resiliência. Boa. Então a gente volta num próximo episódio para falar mais sobre energia solar. Maravilha. Beleza, agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Muito bacana esse papo. Lógico. Gostei demais. Muito obrigado por ter vindo, né? A gente está muito feliz com isso. Galera, curtam o canal, se inscrevam, compartilhem. Mandem dúvidas ou perguntas. Quem sabe num próximo episódio o Emerson venha responder. Mesmo desse episódio, dúvidas, normalmente a gente encaminha para o convidado responde as dúvidas de vocês do canal. Então, perguntem. É um acesso, às vezes, a empresas importantíssimas, né, e do mercado que ajudam muito no nosso meio técnico aqui. Emerson, mais uma vez, muito obrigado. E até a próxima, galera. Até a próxima. Um abraço. Eu que agradeço.